Olá pessoal, tudo bem? Olha, mais uma aula para vocês, iniciando o módulo aqui de flores, né? Nós temos aqui um vaso, ele está sobre uma cômoda, uma mesinha, né? Com uma toalha caindo aqui, ó. Tem umas pétalas, é um botão, são botões de rosas. Eu quero fazer em duas cores, né, para ficar bem bonito. Então vamos pintar folhas, os botões, e eu quero mostrar para vocês que pano lindo, todo bordado da Neide Martins, aqui de Osasco. Olha só que show. E a inovação desse pano é que atrás, ó, atrás do pano aqui também tem acabamento e bordado, ó. Super lindo, tá? Então, se vocês quiserem pedir, é só ligar lá, chama Neide Martins no Facebook, que ela com certeza vai fazer para vocês, tá? Eu vou separar as tintas pra gente começar pelo fundo aqui. Separei o clareador e o verde glacial, que é uma cor bem suave para a gente esfumaçar aqui em volta. Pincel pituá, né? Coloquei sobre uma tábua com cola permanente, ó, tá ponto mordente. Já risquei, tá com carbono, tá tudo no jeito pra gente começar. Então nós vamos pintar o fundo. Essa parte aqui próxima aos botões, eu vou escurecer com verde pinheiro. Então esse fundo com verde glacial, nós só vamos passar aqui em volta, tá? Aqui nós vamos escurecer com verde pinheiro, então não há necessidade de passar o verde glacial nesses cantinhos. Então você aplicou o clareador, aí vem com o verde glacial, com um movimento circular, e vai esfumaçando. É bem suave mesmo, dá para perceber, né? É uma cor clarinha. E nós vamos fazer esse trabalho em todo o fundo, sempre desse jeitinho. Aplica o clareador, aí depois você vem com a tinta, sai sempre dos cantos, nunca aplica a tinta em cima, porque fica manchado. Então vem aqui, aplica e sai esfumaçando, ó. E ajuda com o clareador para ficar bem suavezinho, tá? Então nós vamos fazer isso até aqui, ó. Até aqui. E aqui em volta também. Olha só como ficou. Eu fui até, olha lá, ó, em volta aqui da toalha, né? E acabei entrando aqui, gente, porque facilita o sombreamento quando você tem uma cor embaixo para facilitar a sombra, né? Então eu passei só o verde glacial, nem passei clareador, só para fechar mesmo os espaços do tecido. E agora, com verde pinheiro, nós vamos escurecer
os cantinhos. Eu tô com o pincel número 10, então, próximo às folhas e os botões, nós vamos escurecer com verde pinheiro. Só que ele não vai até aqui, né? Ele vai ficar só nos cantinhos. Já tá tudo seco, tá, gente? Tá super seco, foi o tempo de eu pintar o fundo, já secou. E aí você vai aplicando o verde pinheiro e nos cantinhos e esfumaçando, ó. Porém, quando chegar... Aqui tudo pode escurecer, tá? Mas quando você começa a sair do centro para fora, aí você vem com um pouquinho do verde glacial para ir matizando, misturando e as cores se unindo. Ó, fica mais suave e não ficou parado. O feio, gente, é quando a gente vem escurecendo aqui, chega aqui a gente para. Aí fica claro e escuro. Então, na verdade, você tem que ir trabalhando esse fundo para ficar um degradê de cores, né? Um tom sobre tom. Ó, aqui já pode finalizar. Eu costumo passar 2 demãos da cor escura nos cantinhos para ficar bem escurinho. Agora nós vamos fazer tudo aqui em volta, saindo aos poucos, né? E sempre esfumaçando, ó. Não deixa a tinta parada. Sentiu dificuldade para unir as cores? Volta com verde glacial. E esfumaça, tá? Então, nós vamos fazer em todos esses cantinhos aqui, ó, saindo daqui pra cá. E não deixar a tinta invadir a área de luz, que é aqui em volta, sempre nos cantinhos. Dos cantinhos você vai saindo para fora com o verde glacial para ficar bem suave, tá? Então vamos lá. É uma parte assim muito importante no projeto, que dá profundidade, né? Fica bonito. Depois, quando a gente pintar, aí vai ficar com vida, né? Volume. Fala, puxa vida, aquele trabalho tem vida, né? Ele tá assim, parecendo de verdade. É justamente o fundo, as sombras e as luzes. E é o que faz dar vida e movimento no projeto. Então, vamos lá, gente? Só nos cantinhos e saindo aos pouquinhos, tá? Agora que já está sequinho, gente, novamente nós vamos colocar um pouco mais de verde pinheiro, só que dessa vez mais próximo ainda das rosas, né, dos botões. Não vamos sair como eu fiz aqui, né, sujando, tal, ó, tá vendo que é suave, mas eu voltei aqui com um pouquinho do verde pinheiro e escureci. E agora nós vamos só nessa parte aqui, ó, no centro mesmo, acentuar mais o verde pinheiro, que agora ele está seco, então ele aceita mais uma
de mão, só que só aqui em volta, ó, nos cantinhos, nada de sair, tá, gente? Só nesse fundo próximo ao centro mesmo. Assim já cobre bem o tecido, não fica aqueles furinhos, né? Pronto. Agora você puxa seu pano para baixo, né? Para dar certo aqui o tamanho da tábua. E vamos pintar essa cômoda. Tá parecendo mais uma cômoda do que uma mesinha, mas é de madeira. Separei branco, siena natural e sépia. Então a base dela vai ser siena natural. Depois nós vamos sombrear com sépia e iluminar com branco. Pincel número 10, cortado e lixado. Então vamos lá, siena natural. Nós vamos passar em toda madeira. Vem aqui e tal. O siena natural é uma cor boa de trabalhar, porque ela não cobre o risco. Então você pode pintar todo esse espaço aqui, ó, com siena natural e depois voltar com sépia sombreando. Quer ver, ó? Vou passar em cima desse prego aqui para vocês verem. Olha lá como que o risco continua lá, né? Então, pode ir com tranquilidade. Só aqui nas pétalas dos botões, vocês desviam, tá? Não passa por cima, não. Então, vem em volta só. Então, vamos passar siena natural e já vamos escurecer. Pronto, gente. Agora nós vamos começar com as sombras. Com sépia, nós vamos escurecer aqui embaixo da toalha, ó, para dar profundidade, porque a toalha está por cima, né, da madeira aqui, da mesa. Então, a gente tem que dar essa profundidade aqui embaixo. Não só aqui por baixo, como por baixo do jarro. É um jarro, né, gente? Eu falei vaso, mas acho que tem uma alça aqui, acho que é um vaso. Ou um jarro de vidro. Então, aqui embaixo, ó, também nós vamos esticar. Pincel, pode ser o número 8, cortado e lixado, que dá certinho. E vai indo, gente. Aqui são pétalas que a gente tem que sombrear também por baixo, ó. Certo? Aqui tem mais uma, ó, pode sombrear também. E as separações, aqui a divisão de madeira, ó, passa um pouquinho de sépia, vem até aqui, assim, ó. Todas elas se encontram onduladas, assim. E aí vamos descendo. Aqui também, ó, embaixo da toalha, para dar profundidade, tá? Aqui embaixo, ó. E não deixa a tinta parada, vai esticando, esfumaçando. Como está bem seco, você ajuda
com o siena natural. Tá? Então, tudo aqui embaixo tem que escurecer. Aqui também, ó, são madeiras que a gente tem que ir trabalhando. Ela é meia marcada. Então, você faz umas marcas que tem, é típico das madeiras mesmo, né? Ó, vai passando o siena para você conseguir matizar, misturar as cores, tá? Nós vamos trabalhar toda essa madeira aqui dessa forma, passando o sépia com o siena natural, parte por parte, gente, aqui também, tudo, tá? Parte por parte para formar aquelas marcas, né, da madeira. Aqui é mais escuro, você pode passar o sépia e vai trabalhando aos pouquinhos. Aqui embaixo, olha, tudo é escuro, porque a toalha... Ih, gente, já fiz caca aqui com a minha mão. Ó. Mas eu aguardo a secagem e passo um pouco de álcool gel, esfrego com a escova de dentes e sai tudo. É uma dica boa, viu? Quando acontecer de você borrar fora do lugar aí, então espera secar um pouquinho, deixa bem sequinho, aí você passa o álcool gel e esfrega. Então, aqui embaixo também é tudo escuro. As divisões das madeiras, aqui pode passar o sépia. Aqui, que é mais escuro. Então, vamos bem devagar e trabalhando com carinho. Pronto, gente. Toda sombreada com sépia, né? Cuidado aqui na parte de baixo, se você tiver um pano bordado igual o meu, para não manchar, né? Então, ou você põe uma fita crepe aqui, dependendo aí do seu acabamento, ou então vai devagarzinho como eu fui, né? Ondinha por ondinha, mas com bastante carinho. Aí agora nós vamos iluminar. Mas o branco, pra gente começar a mexer aqui, vai ficar muito forte, né? Porque o branco também deixa uma pintura muito carregada. Então, nós vamos misturar aqui, ó, siena natural com branco. Aí você vai ter um siena natural claro. Se quiser ir com ocre ouro, gente, também pode, tá? Ocre ouro é um tom abaixo do siena natural. Só que eu prefiro ainda fazer a misturinha, que ela fica assim mais escurinha, né? E onde não tem as sombras, nesses espaços mais claros, nós vamos iluminar. Cuidado, gente, não põe muito branco não, tá? Senão ele fica artificial, fica um acabamento forçado, né? Eu quero assim bem tom sobre tom, pra gente poder arrastar a tinta devagarzinho, ó. Então ela vai ficar assim mais iluminada, mas não ao ponto de ficar branca, artificial, né? Aqui embaixo, ó, também que é aquele batente, ó, tá vendo que tem um batentezinho aqui assim, uma decoração. Deixa um pouquinho mais claro em cima e vai indo assim devagarzinho, buscando espaços para você iluminar. Tá? E é bom porque assim dá uma nova cobertura sobre o siena natural e
e não fica aparecendo o fundo do tecido, fica assim um acabamento bem fechadinho, né? Ó, faz de novo aqui, é bom fazer toda a mistura, porque assim você fica com um tom só. E vamos trabalhando. Pouquíssima tinta. Ó, um toquezinho só que a gente dá é suficiente para iluminar. Depois que ela estiver toda prontinha, com esse fundo de luz aqui que nós estamos fazendo, aí sim você pode vir com um branco em algumas partes para iluminar, ok? Lá já tá tomando forma, né? E aqui a mesma coisa, gente, ó, nesses espacinhos aqui, bem pouquinha tinta, você viu que o que eu peguei para fazer aqui, sobrou o pincel. Enquanto você sentir que tem tinta no pincel, você não pega mais, porque senão vai ficar muito pesada a pintura. E assim você vai esticando, ó, e vai conseguindo um efeito mais natural. Vai com a mão bem leve. E vamos fazer em todos os veios da, né, parece umas estrias, uns veios da madeira. Mas de leve, tá, gente? Porque senão vai ficar listrado. Viu que tá ficando muito branco? Volta com cena natural. Pronto, gente. Eu pensei em colocar um pouco de branco, né? Pra trazer mais luz. Mas vai ficar um pouco artificial. Então, acho que nesse tom, como nós fizemos aqui, eu acho que fica legal. O que vocês acham? E com o cabo do pincel Pituá e o sépia, nós vamos fazer os pregos, ou parafuso, prego, são pregos. Vem aqui e só aperta, tá? Não tem segredo, não. Aqui vai um. Aí, na sequência, nós vamos preencher a toalha que está por cima, né? Ela está jogada sobre a mesa. Aí eu vou separar as tintas, branco, cinza lunar, eu acho que fica bom pra toalha. E tô pensando em decorar essa toalha com um stencil de barrinha, né? Porque, tá vendo? Tem bastante detalhes aqui nessa toalha, que na verdade eu vou passar a tinta por cima. Então, depois que tiver prontinha, aí vocês definem se vocês querem fazer esse detalhe aqui ou jogar umas florzinhas, alguma decoração na toalha, tá? Então, deixa eu pegar a tinta aqui. Aqui tem o cinza lunar e branco. Então, nós vamos fazer uma misturinha, vai ficar um cinza lunar claro, ó, mais suave. E nós vamos preencher toda a toalha. Só que nesses riscos aqui, ó,
você pode escurecer só com cinza lunar. Aqui, ó, para ficar mais escuro, é onde nós vamos fazer as pregas para dar profundidade. Toda a toalha, do lado de cá também, né? Ela vem até aqui, ela tá enrolada aqui. E entre os cabinhos das rosas, porque o jarro, ele é transparente. Então, esse fundo aqui, atrás, ó, ele é exatamente da cor da toalha. Então, você pode preencher, além de preencher a toalha, você vai vir aqui, ó, entre os galhos aqui, e preencher também com a misturinha, tá? Ó, tudo aqui atrás. A toalha vem até aqui, né? Então, significa que até aqui, exatamente, ó, nós vamos passar a misturinha de cinza lunar com branco. Aqui já vou passar o fundo já com verde glacial para refletir o que está por trás. Então, ele vai ser verde glacial com sombra de verde pinheiro, tal, para mostrar a transparência, tá bom? Então, vamos lá. Preencher toda a toalha e entre os cabinhos das rosas, tá? Pode vir aqui, ó, normal, sem medos, com tranquilidade, só procurando respeitar as dobras da toalha. Esses desenhinhos aqui eu nem vou fazer para vocês, porque eu acho que eu vou usar realmente um stencil decorativo aqui de florzinha, alguma coisa para dar um acabamento. Então, eu só vou passar a misturinha aqui, respeitando as dobras, tá? Ah, aqui tem um cabo, alça, né? Da jarra. Então, você pode passar a misturinha também de cinza lunar com branco. Prontinho, gente. Passei a primeira demão, né? Mais escurinho embaixo das pregas, com cinza e um pouquinho de branco. E o branco matizando, misturando no cinza. Então, ó, do lado de cá também tá feito e acabei aproveitando a misturinha que eu tinha feito aqui no pratinho e já preenchi essa parte de dentro do jarro, né, da jarra. Então, eu quero só explicar uma coisa, gente. Eu estava conversando no grupo com uma aluna e ela ficou um pouco em dúvida com relação à técnica úmido sobre seco. O úmido nosso é a tinta e o seco seria o trabalho que já está feito. Então, aqui está tudo sequinho. Então, o úmido, que é a tinta, sobre um fundo seco. Essa é a técnica que eu ensino para vocês há muitos anos, né? E ela sentiu dificuldade no seguinte: quando preenchemos o fundo, ó, vamos pegar a mesa mesmo. Passamos o siena natural, aguardamos a secagem, voltamos aqui com o sépia para sombrear. Então, ela fez isso, ela passou o fundo e depois ela veio com o fundo seco, ela veio sombreando de uma vez, como eu estou mostrando, assim, né? E ficou artificial, ficou assim parada a tinta. Aí eu expliquei para ela no grupo que o fundo seco nós passamos aqui, deixamos o fundo secar, certo? Então, com o sépia, aos pouquinhos, nós vamos aqui preenchendo, mas não deixa a tinta parada. O que eu falei para vocês? Para voltar com o siena natural, matizando, para as tintas se misturarem e não ficar
a tinta sépia, no caso, parada, né? Sem movimento, a mesma coisa aqui por trás. Você passou o sépia, não vai só contornar aqui e deixar certinho. Você vem com siena natural e vai matizando, misturando as cores para dar essa suavidade aqui. O mesmo na toalha. Passamos o fundo, preenchemos todo o fundo. Agora já está super, hiper seca. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos realçar as sombras com aquela misturinha lá que nós fizemos com cinza e branco. Porque o fundo, gente, ele tem que estar bem preenchido. Não pode ficar aparecendo o fundo, a textura do tecido embaixo. Então, observem que quando você está preenchendo o fundo, que esse fundo fique bem preenchido. Isso é um detalhe importante. Senão, você tem que voltar agora que está seco e reforçar as sombras. Então a dúvida dela era justamente isso, porque ela veio aqui, passou um cinza escuro de uma vez só e ficou parada a tinta, ficou uma sombra sem movimento. Então você tem que ter paciência, vem aqui, escurece, arruma direitinho, né? Aí sim você vem com o branco e na emenda das tintas, que nem aqui, né, ó, passei branco aqui na borda. Você vem com movimento circular, ó, e mistura, para não ficar parada a tinta cinza. Então você tem que ter essa sensibilidade na hora que está pintando, realçando sombras e luzes, ajudar com a cor do fundo. Se ficou a tinta parada aqui a minha tá certinha, tá vendo? Que tá bem distribuída a tinta. Mas se você perceber que vai ficar um contorno cinza parado, você vem aqui, ó, e com movimento circular você tira aquela marca, tá? Então essa é o segredo da pintura seca, da técnica úmido sobre seco. Você tem que, sempre que vai sombrear, você matizar as duas cores para ficar um degradê suave, né? Então, feito isso, aí nós vamos com branco realçar mais as luzes. Então, vem aqui, ó, deposita a tinta e esfumaça. Se ficar parado, volta com cinza, tá? Volta com a misturinha do cinza lunar e branco, pra gente conseguir mais suavidade na junção das duas cores. E isso vale para qualquer projeto, tá, gente? A técnica é a mesma. Então, o que eu vou fazer agora é realçar mais as luzes. Onde eu passei, onde está mais claro, nós vamos voltar com branco e vamos maquiar, né? Acentuar mais as luzes. Aí depois só vou fazer um detalhezinho com um pincel zerinho, um acabamento aqui embaixo. Pensei em pôr florzinhas, como eu falei pra vocês, mas eu gostei do jeito que ficou, gente.
Eu acho que ficou legal assim, então não vou pôr florzinha não, eu só vou fazer um babadinho com pincel zerinho, para dar uma delicadeza, né? Que nem aqui eu não gostei, ó. Então vamos pegar aquela misturinha lá e voltar aqui esfumaçando para ficar mais suave, ó. Então vai fazendo partes por partes, tá? Trabalha um pedacinho, não adianta fazer de uma vez só que não vai ficar bom, gente. Tem que fazer, tem que trabalhar por partes. Aí depois nós vamos aqui pra jarra, que eu vou escurecer um pouquinho mais, iluminar, tá? Então vamos fazer isso em toda a toalha, acentuando mais. Se quiser pegar um pincel maior, ó, um 10, fica melhor para você trabalhar. Então vamos deixar a toalha mais iluminada, né? Tá bom, gente? Eu espero que essa dica aí ajude vocês a pintar sem dificuldade. Vou procurar falar sempre em todos os vídeos, eu vou falar desse detalhe da técnica para ficar bem marcada mesmo, para vocês saberem direitinho como trabalhar as sombras e as luzes sobre uma superfície seca, tá bom? Então vamos lá? Aqui é só reforçar os brancos, né? E do lado de cá também. Já vamos para jarra. E só para finalizar, gente, vamos fazer um babadinho em volta da toalha com pincel zerinho. A tinta para contornos, para acabamentos com pincel zerinho, ela tem que ser aquarelada, tá? Então vocês coloquem umas gotinhas da misturinha de diluente têxtil e aquarela silk. Mistura os dois num copo, derrama novamente a mistura dos dois. Aí você tem a misturinha para afinar a tinta, tá? Então, toda vez que for fazer contorno, olhinhos, cílios, coisas delicadas, aí vocês podem colocar umas gotinhas da misturinha. E aqui é só fazer um babadinho para finalizar a toalha, tá? Assim a gente já pode ir pro finalizar ali a jarra, tá? Aí vocês vêm aqui, olha, termina aqui, né? Porque ela tá por cima. E aqui também pode fazer uns babadinhos, que é a pontinha que ela virou, né? Preguiou aqui, e aí aqui embaixo também. Pra jarra, gente, eu separei aqui sépia, verde pinheiro, cinza lunar e o branco, né? Aqui eu passei aquela mistura de cinza lunar com branco. E agora nós vamos completar a jarra com o verde pinheiro. Depois vamos escurecer um pouquinho com sépia, tá?
Por que que tem que ser verde pinheiro essa parte? Porque como ela é transparente, ela está refletindo o que está por trás. E aqui nesse caso, o que está por trás é esse fundo escuro. Então, toda transparência, quando a gente pinta, o fundo tem que corresponder ao fundo que está por trás da jarra, né? Porque é vidro, a não ser que seja uma jarra de cerâmica ou outro material. Mas nesse caso aqui é vidro. Então eu vou preencher todos esses espaços com verde pinheiro. Aqui, ó, nós vamos preencher. Ele vem aqui porque reflete esse fundo, né? Então, como é verde pinheiro, nós vamos preencher com verde pinheiro, tá? Então, vamos lá, ó, aqui. Toda essa parte pode passar verde pinheiro. Agora, com sépia, vamos passar aqui embaixo, ó, da jarra. Pega a tinta no cantinho do pincel, porque facilita mais. E vai esticando, ó. Então, tanto aqui é mais escuro, como nessa parte aqui também, ó. Só nos cantinhos, e aí você sai escurecendo. Aproveitar e escurecer aqui atrás também, ó. Atrás da jarra. Nos cantinhos. Dá pra perceber, né, que tá mais escurinho aqui. E aqui na alça também. Um pouquinho de sépia. Aqui só a sujeirinha do pincel, para definir melhor a alça, né? Aqui por baixo das folhas. Às vezes só a sujeirinha do pincel já é suficiente para você conseguir um efeito de sombra. Nem sempre você leva a tinta direto para deixar mais suave, né? Ó, agora mesmo eu peguei sépia, tirei o excesso no paninho e vim aqui sombreando. Nesse cantinho, por fora do jarro, da jarra, né?
também. Acerta bem redondinho aqui embaixo. Aí, quando secar, aí nós vamos passar o branco. É isso aí, gente. Deixa eu ver se eu esqueci algum cantinho. Lavo o pincel e um pouquinho de branco. Nós vamos iluminar mais um pouquinho. Meu pincel ficou meio sujinho do sépia, tá dando outra tonalidade, mas não tem problema. Fica mais natural, né? Fica um tom sobre tom. Não deixa parado, ó. A tinta parada, vem esfumaça. Para uma cor penetrar na outra. E enquanto aguardamos a secagem, porque para você fazer a finalização do vidro com branco, tem que estar pintados esses galhos aí, né? Os galhos, as folhas. Então, vamos aguardar aqui a secagem. Enquanto isso, com o verde pinheiro, nós vamos preencher os galhos aqui com verde pinheiro e as folhas também. Aí você já aproveita e sobe, ó. Já preenche todos os galhos, porque já estamos com o verde pinheiro, né? Então já vamos pintar também as folhas e os galhos aqui em cima. Ó, tá vendo quantas folhas temos aqui? Então pode preencher tudo com verde pinheiro, tá? Aí para você não perder, porque aqui nem aqui são duas folhas, né? Tem uma folha aqui e tem outra folha aqui dobradinha. Aí você vem com o verde pinheiro preenchendo. E para não perder os riscos, porque como é tudo verde pinheiro aqui, aí você vem, pode ajudar com o sépia, separando o galho da folha. Assim você não perde o risco, tá bom? Mas eu vou começar aqui de baixo. Vou preencher aqui para depois subir. Tudo preenchido até aqui em cima, olha. Tudo com verde pinheiro e sombra com o sépia. Só para não perder o risco, como eu falei para vocês, né? E agora nós vamos começar as folhas aqui para depois fazer um pouquinho de transparência. E como as folhas estão por baixo, então nós temos que fazer primeiro as folhas, os caules aqui, os cabinhos dos botões, né? Para depois finalizar o jarro. Então eu separei o verde kiwi, verde pinheiro, sépia, as mesmas cores que eu estava usando agora, né? Então você vem só de um lado
iluminando com verde kiwi. Vem aqui só de um ladinho, ó. Isso vale para todos os cabinhos aqui, os caules dos botões, que tem mais aqui, né? Então, o que eu tô fazendo aqui, você pode seguir em todos do mesmo jeitinho. Procure iluminar só de um lado, senão ele vai ficar muito claro, né? Então, vem, ó, passa um verde kiwi e dá uma esfumaçadinha. O mesmo para esses outros aqui. Essas folhas que estão aqui embaixo, agora nós vamos fazer as folhas. Peguei o verde pântano também, gente, que ele dá uma sombra super bonita, né? Escurinha. Então, nós vamos fazer com essas folhas que estão dentro da jarra, vamos só simular um pouquinho de sombra e luzes, mas sem muita definição, porque elas estão por dentro, né? Então, de um lado delas, você pode dar uma escurecidinha com o verde pântano. Mais profundidade, né? E do outro lado, com o verde kiwi, um pouquinho de luzes. De dentro para fora. Em todas elas, a mesma coisa. Não tem muito segredo, porque elas estão escondidas aqui, né? Por baixo. Aí depois eu vou fazer uma transparência aqui, então é só para não deixar sem acabamento. Ok? Bem simples. Passa o fundo verde pinheiro, sombreia com verde pântano e ilumina com verde kiwi. Essas aqui que estão expostas, aí eu vou deixar mais claras, porque elas não estão dentro do vidro, né? Só um pouquinho de luz. Essa igual, vamos fazer pra cá o verde pântano, pra esse lado, e esse lado de cá o verde kiwi. Essa aqui, ela já está por fora do jarro, né? Ela vem daqui, ó. Então, vamos manter a cor. Ela tá aqui, tá vendo? Aqui tem outra aqui pequenininha. Então, vamos fazer sempre desse jeitinho. De um lado, mais escuro com verde pântano. E do outro lado, de dentro para fora,
o verde kiwi. E a pontinha você retoca com verde pinheiro. E o branco, nós vamos iluminar. Que ela tá um pouco seca, essa tinta. Aí eu coloquei umas gotinhas da misturinha lá, do diluente têxtil e aquarela silk. E aí, gente, no cantinho do pincel, você vem de fora para dentro e ilumina, ó. Só nas bordinhas, não precisa entrar até o centro, porque senão você vai cobrir a sombra, né? Então, vem só até aqui na borda, ó. Dá uma esfumaçadinha. Aí, pega mais tinta. Aperta a mão e solta. Esfumaça. E puxa pra pontinha. É uma folha, assim, bem simples, com pouquíssimas cores, né? Aqui você finaliza com verde pinheiro. E do outro lado, você pode dar um toquezinho também de branco que fica bonito. O branco alegra, né? Ó, só na bordinha aqui, ó. Aperta bem a mão no comecinho aqui e aqui você solta. Aí reforça o centro aqui com o cantinho do pincel. E pode colocar umas hastes, umas nervuras. Fica bom também, tá? Então, vamos fazer todas essas folhas do mesmo jeito. A diferença é que tem um pouco de sépia em algumas, né? Mas você pode reforçar com verde pântano, que fica muito bom. E aproveitando que nós vamos estar já iluminando a parte verde do projeto, as hastes dos botões é a mesma coisa. A parte de cima você retoca com verde pinheiro e a parte de baixo com verde kiwi. E esfumaça para não ficar, a tinta não ficar parada. Verde pântano fica legal também um pouquinho aqui, ó, nos cantinhos, né? Na parte de cima aqui, ó. E aí a parte de baixo, você joga a tinta para as bordinhas e puxa para dentro. Tem que aparecer.
tá? Então vamos fazer todas dessa forma. As que estão por trás, ó, tem aqui por trás também, pode fazer e depois iluminar o caule que está por cima, não tem problema. Vamos lá? Em algumas folhas, gente, eu não passei branco, eu deixei aparecendo um pouco do verde, um pouco do branco, né? Olha, tá vendo? Não é necessário passar branco em tudo, você pode alternar. E agora com branco, nós vamos acentuar mais a cor da jarra, né? Iluminar. Então, vem aqui por fora, ó. Pra dar aquela impressão do vidro. Aqui por trás, que na verdade vamos passar por cima da folha, é a marca da água parada aqui, né? A água dentro da jarra. Aqui embaixo também, ó. Praticamente em volta, né, da jarra. Vocês perceberam que assim, devagarzinho, como eu tô fazendo, fica mais fácil. Por etapas, né? E aqui, uma luz do reflexo. Realça mais, né? Que a gente tinha passado cinza com branco. Desse lado também, ó. Pouca tinta, tá, gente? E aqui, vamos dar um toque também da transparência. Aí o fundo sequinho, ó, você consegue fazer a transparência com tranquilidade, ó. Por isso que eu aguardo sempre a secagem de um passo para outro, né? Senão não adianta, as tintas acabam se misturando. Aqui também, ó, por cima, que a folha tá lá dentro da jarra, né? Então ela tem que ter a transparência por cima. Aí, gente, na sequência nós vamos preencher
os botões. Eu pretendo fazer... Ai, que legal! Eu pretendo fazer botões vermelhos e amarelos para combinar com o barrado, que o meu barrado tem flores vermelhas e amarelas, né? Então eu vou separar as tintas e já vamos começar. Separei vermelho escarlate e amarelo ouro. Então podemos escolher aqui esses aqui de trás, por exemplo, vermelho, né, escarlate ou vermelho tomate, tanto faz. E os demais aqui, esse aqui pode ser vermelho também, ó, tem um aqui atrás. Então, o preenchimento é simples, gente. Nós vamos preencher todo o botão com amarelo ouro. E não tem perigo de cobrir o risco do carbono, porque o amarelo é uma cor clarinha, ó. Então dá pra gente trabalhar o fundo com tranquilidade, sem a preocupação de, ai, tem que fazer rápido, porque vai secar e tal. Aqui no caso, pode secar mesmo. Que aí depois a gente volta aqui com as sombras, com o acabamento, com as luzes, né? Então, é só passar amarelo ouro nos botões amarelos, tá? E nos botões vermelhos, o vermelho escarlate. Nada mais do que isso, gente. Não precisa se preocupar agora com as sombras, é só preenchimento do fundo mesmo, tá? E o vermelho, apesar de ser uma cor escura, forte, né, vibrante, ele também não cobre o risco. Então você pode preencher com tranquilidade, que dá para você ver, né, o risco. Ao contrário, se fosse uma rosa azul marinho, uma cor escura, aí sim a gente já teria que tomar mais cuidado aqui com os riscos, né? Teria que passar uma sombra mais forte para depois preencher a base da flor. Agora aqui, como ambas as cores, tanto o amarelo ouro como o vermelho, são cores que dá para preencher o fundo sem cobrir o risco, então você pode ir, ó, tranquilamente preencher tudo. Então vamos lá preencher, ó. Eu creio que essa aqui fica bom, vermelho, essa aqui também vermelha, essa também, e essas maiores aqui com amarelo ouro. Só fundo, tá, gente? Vamos lá preencher. Pronto, todas preenchidas. E agora nós vamos começar a fazer as sombras, né? Vamos começar pelos botões vermelhos e depois fazemos os amarelos. Assim que secou, gente, eu vim aqui com lápis e reforcei um pouquinho mais, só para vocês verem aí, entenderem os cortes, né? Porque na verdade, olha como que fica, né? Dá para você ver normal, mas para me explicar aqui para vocês, eu reforcei aqui com lápis, ó. E aí as marquinhas, as pétalas ficaram mais escurinhas. Então, separei o vinho para sombras, né? Nós vamos fazer as sombras primeiro, vamos aguardar a secagem e depois vamos iluminar com vermelho fluorescente. Olha que lindo! Ele é super vibrante, é uma cor assim muito
muito bonita mesmo. Eu gosto, eu uso sempre para as luzes de flores vermelhas, né, hibiscos, tal, sempre uso o vermelho fluorescente. Se você não tiver aí na sua casa, não tem problema. Você pode usar um vermelho fogo para as luzes, né? Mas não use branco. O branco não fica bom, fica artificial a luz. Então eu gosto do vermelho fluorescente porque ele é uma tinta mais viva e vai ficar um efeito assim mais natural. Então, com o mesmo pincel, vocês perceberam que eu estou com esse pincel desde o início, né? O número 8. Nós vamos sombrear por trás e por baixo de cada pétala. Não deixa parada a tinta, né? Chegar aqui e simplesmente fazer isso aqui, ó, e deixar parado. Não, você vem, trabalha a sombra, assim como as luzes também. Nós temos que trabalhar cada pedacinho. Não é de uma vez que você consegue o efeito. Ó, aqui tem um detalhe. Sempre por baixo, ó. E vai esfumaçando. Segue exatamente esse corte que eu estou fazendo, assim vocês não vão se perder. Não façam um borrão para depois cortar, porque normalmente fica não fica com tantos detalhes, né? Você vai acabar perdendo as marquinhas, as sombras. E depois, para você fazer as luzes, não vai ficar bonito. Então, vai devagarzinho, como eu estou fazendo, ó, esfumaçando, não deixa a tinta parada. Nós vamos fazer em todos os botões vermelhos. Exatamente esse processo aqui, ó, por trás, porque onde nós estamos deixando esses espaços aqui sem passar vinho, exatamente onde nós vamos colocar as luzes. Então toma bastante cuidado onde você está aplicando a sombra, porque o vermelho fluorescente que nós vamos usar para as luzes, ele é transparente, é uma linha dos fluorescentes, eles são, as tintas, elas são transparentes, então ela não cobre o vinho, ela só vai pegar, aceitar bem na parte que nós estamos deixando sem passar o vinho, na parte vermelha, né? Então, se você passar errado a sombra, você não vai conseguir depois fazer as luzes. Então, toma bastante cuidado, ó. Só isso, gente. Não tem dificuldade nenhuma. É bem simples. Aqui você pode aguardar. Enquanto você vai fazendo os demais botões, a sombra vai secando para depois voltarmos aqui com as luzes, tá? Se você quiser mais profundidade, mais escurinha, né? Fica mais escuro o botão, você vem aqui novamente depois de seco e reforça o vinho, tá bom? Provavelmente eu vou fazer isso. E agora vamos para o próximo do mesmo jeitinho. Ó, do mesmo jeito, por trás a sombra, esfumaça, que tem uma pétala, né, abrindo, então ela
Nela nós vamos colocar o vermelho fluorescente, mas por baixo, para dar volume, você tem que escurecer. Tem que fazer a sombra, tá? Isso vale para qualquer flor, fruta, é a técnica, fundo, sombras e luzes. E depois ainda tem a sombra seca, a luz seca, que é depois que tiver tudo sequinho, você volta com a maquiagem, realçando mais as sombras e luzes. Fica bem bonito o trabalho. Ó, por trás das sépalas, as sépalas estão por cima, né, do botão. Então, você vem aqui por trás, ó, e escurece. É simples. Aí vamos voltar pra cá. Ele tá fechadinho, né? E como tá tudo sequinho, então fica fácil para sombrear. Aí eu vou pegar também o siena natural pra gente sombrear os botões amarelos. Aqui é mais escurinho. Pronto, deixa secar aí. Deixa ele secando. Eu vou terminar esses dois botões vermelhos e já mostro para vocês a sombra dos botões amarelos. Enquanto os vermelhos vão secando, nós vamos sombrear então os amarelos. Eu separei aqui o siena natural para fazer as sombras, mas depois que ele tiver sequinho, aí eu vou escurecer um pouco mais com marrom ou sépia, um tom mais escurinho para dar mais profundidade. Então você vem por baixo, é a mesma coisa do que nós fizemos com o vermelho. Leva sempre a tinta no cantinho do pincel, é importante porque você direciona a tinta para o lugar certo. Ó, vem por baixo e esfumaça. Não deixa a tinta parada. Isso é muito importante. Olha, aqui você tem que esfumaçar até uma cor penetrar na outra. Se de repente você sentir dificuldade nesse processo de sombrear, você ajuda com amarelo ouro para as cores se misturarem, tá? Mas não deixa parado, ó, tem que ir esfumaçando como eu fiz aqui. Deixar soltinha, ó. E aí a gente vai subindo aqui do lado. Você vê que eu aperto bem o pincel para justamente a tinta entrar no tecido, né? Não ficar só um contorno. Aqui, ó. É o mesmo procedimento do botão, dos botões vermelhos. Sempre por trás de cada pétala, você vai sombreando. Por isso que o pincel tem que ser bem cortadinho e lixado, para não invadir todo o botão. Ele tem que ficar, a tinta tem que ficar só nos cantinhos.
Vem aqui por trás, aqui é bem mais escuro. Tá abrindo a pétala, né? Vai tomando forma, ó, aos pouquinhos. Ó, passou por trás, vem com carinho e com movimento circular, você esfumaça. Aí eu vou aguardar um pouquinho a secagem desse botão aqui amarelo e vou escurecer com um pouquinho, uma isca só de marrom nesses cantos, ó, nesses cantinhos com marrom. Mas agora tá tudo, tá úmido, então não pega. Se você for colocar o marrom agora, por exemplo, ele não vai nem aceitar, né? Porque tá úmido. Então você tem que esperar um pouquinho a secagem, aí vem com marrom e sombreia. Ó, por trás da pétala. Aí depois podemos iluminar com amarelo limão, eu acho que vai ficar bom. Pode ser o branco também, tá? Mas ou podemos fazer diferente, uma luz com branco. Aí vamos aguardar a secagem. E com amarelo limão fluorescente da tampinha preta, aí nós vamos iluminar. Fica bem natural, fica bem bonito, eu gosto bastante. São as únicas cores da linha fluorescente que eu uso: o amarelo limão fluorescente e o vermelho fluorescente. Os demais não alteram nada, não tenho, inclusive nem tenho aqui porque eu não uso mesmo. O que eu uso são esses: amarelo limão fluorescente e o vermelho fluorescente. Gosto bastante, pinto com eles sempre flores amarelas, ou mesmo uma pera. Você quer iluminar, deixar assim uma luz bem natural, bem bonita, o amarelo limão fica muito bom, fluorescente. Agora, se você não tiver, porque é uma tinta difícil de achar, né? Se você não tiver aí usa o amarelo limão fosco, normal, tinta fosca, tá bom? Então é isso aí, gente, ó. O que eu fiz aqui, nós vamos fazer aqui também, tá? Aqui embaixo, ó, tem uma pétala ainda enroladinha aqui. Nós vamos fazer em todos os botões amarelos. Aí sim, quando terminar de preencher os amarelos, vamos dar uma leve escurecida com marrom. Tudo sequinho. E com marrom, ó, pega só no cantinho do pincel, tira todo o excesso e vamos escurecer. Olha como já deu um toque especial, né?
Não precisa ficar muito escuro, mas um toquezinho já muda. Dá mais profundidade, né? É bem rápido, é só um carinho aqui nos cantinhos, ó. Na vermelha já tá ótimo assim, o fundo vinho, tá sequinha. Aí já nós vamos iluminar. Deixa eu só escurecer os botões, porque aí eles já ficam na posição só de luzes, né? Olha lá, só um pouquinho. Não é na pétala toda, é só no cantinho mesmo, olha só. Mas dá uma esfumaçadinha. Não deixa parado, não. Pronto. E nessa, a mesma coisa. Onde passar o marrom, esses cantinhos aqui, ó. Tá? E aí eu vou fazer o outro aqui do lado. E já vamos começar as luzes. Eu já ia me esquecendo de mostrar e falar para vocês. As pétalas dos botões aqui, ó, eu passei as mesmas cores que nós usamos nos botões, né? Vermelho, escarlate, vinho, vermelho. Agora eu vou entrar com vermelho fluorescente, aqui amarelo ouro, siena natural. E agora vamos começar a iluminar os botões vermelhos. Então leva a tinta, ó, no cantinho do pincel. Olha que cor maravilhosa, gente. Dá uma vida. Então você passa e esfumaça, ó. Então a sujeirinha do pincel é que vai matizar as cores, né? Aqui tem um volume, ó. E vamos caminhando. Não há necessidade de passar tudo de novo. É só nas bordas, né? Nas separações das pétalas. Aqui, né? Tudo aqui nós vamos passar o vermelho fluorescente. Ou, se você não tiver, né? O vermelho fogo ou vivo. São boas cores. Ó, não tenha medo de colocar tinta. Não precisa deixar excesso e tal para dar volume. Passou uma vez, aguarda a secagem e se quiser repetir, reforçar essa luz, você pode. Só que não adianta agora porque já tem tinta, né? Aí vai ficar sem movimento. Vai ficar com muito excesso de luz. Então passou, ó, deixa aí secando, terminou, vai para as outras e depois volta dando uns retoques, uma maquiagem, né? Realçando mais as luzes. Aqui essa pétala tá virada, ó. Então você joga aqui para as bordas e esfumaça. É a flor, a cor de flores, gente, esse vermelho é o mais fácil. Às vezes as pessoas acham que é difícil, rosas, botões, hibiscos, papoulas vermelhas, né? Mas não é, é engano. É a cor melhor que tem para se trabalhar nas flores,
é o vermelho, justamente porque não vai branco. Vai só o vermelho fluorescente para as luzes, então você consegue uma iluminação mais natural, né? Tá vendo como é simples, gente? Vem só no cantinho, ó, do pincel e vai iluminando. Vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? De um lado, do outro. Ó, arruma direitinho, puxa e volta, dando uma leve esfumaçada. Eu vou sempre pelas pétalas externas para depois chegar no miolo, que a gente tem que pensar sempre assim: pintar o que está por baixo, por trás, até você chegar no centro. Bonito, né, gente? Eu gosto muito de rosas vermelhas. Eu acho que fica assim muito, muito mesmo alegre da vida, né? E gosto de ensinar porque eu vejo o retorno. Quando eu pinto com vermelho fluorescente para as luzes, eu observo que as alunas conseguem também. E esse é o meu pagamento, é vocês conseguirem fazer esse movimento de fundo, sombras e luzes, né? Agora a gente vai deixar aqui secar, vai secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer os outros botões, que é exatamente do mesmo jeitinho que nós fizemos esse aqui, né? Vendo aqui luz, luz, as bordinhas puxando. Aqui vai cortar com vermelho fluorescente. Então, é bem gostoso de fazer. Vou terminar esses botões vermelhos e depois vamos pros amarelos. Agora nós vamos iluminar os botões amarelos. Tá tudo seco, então com branco nós vamos iluminar. Você passa e esfumaça até a tinta desaparecer, ó, fica bem clarinho, tá? Nós vamos colocar o branco em todas essas partes onde não aplicamos a sombra. É pouquíssima tinta, tá, gente? É bem pouquinha mesmo. Porque, na verdade, esse branco não vai ficar branco, né? Lembra que eu comentei que nós vamos iluminar com amarelo limão fluorescente?
Só que como ele é uma tinta transparente, ele tá aqui, ó. Tá? Como ele é uma tinta transparente, se nós aplicarmos aqui, direto no amarelo, ele não vai realçar. Vai ficar um amarelo assim, meio desbotado. Mas se você aplicar um pouquinho de branco, é um branco seco, tá? Nada, que tá tudo sequinho, então é bem pouquinho mesmo. Se você aplicar o branco por baixo do amarelo limão fluorescente, a luz vai ficar mais radiante, mais bonita. Então não custa chegar aqui, ó, passar um branquinho aguardar a secagem e passar o amarelo limão fluorescente. Se você não tiver, vai com amarelo limão fosco, mas não é o mesmo efeito. O fluorescente realmente dá um ar mais natural na luz. Ó, entra devagarzinho. Não vai tirar a sombra aqui do cantinho, é só para iluminar as bordas. Você pode até deixar assim a luz com branco, sabe? Pode. Mas vocês vão ver com o amarelo limão fluorescente como vai ficar mais natural. Mas se quiser, é válido também deixar assim, só com essa luz branca. Leva só no cantinho do pincel. Sentiu dificuldade, que nessa parte que é maior, não é para vocês trazerem o branco sobre a sombra, tá? É só na borda mesmo. Sentiu dificuldade em matizar as duas cores? Volta com amarelo ouro, se acontecer, né? Ó, vem com amarelo ouro, que aí você consegue mais suavidade. Ó, matiza e segue seu trabalho. Não tenha pressa, não precisa fazer correndo. Não tem nenhum perigo, vai secar isso e aquilo. Já está seco, né, gente? A técnica é úmido sobre seco, então não tem perigo. Eu tinha uma aluna que ela veio de outra escola. E ela chegou até um pouco assustada, na verdade, né? Ela chegou meia arisca, meia assim. Aí eu entendi depois o porquê do medo dela. Porque na escola que ela veio, a técnica era úmido sobre úmido. Então você tinha que manter o fundo úmido para você fazer sombras e luzes. E ela estava fazendo até uma maçã. E eu via que ela estava passando muito amarelo, estava dessa altura já de amarelo, né? Porque o fundo da maçã é amarelo depois que a gente puxa o vermelho. E aí eu perguntei para ela por que ela estava passando tanto amarelo. Aí ela falou, para não secar, para dar tempo a professora chegar e me ajudar nos acabamentos. Então ela tinha esse desespero de fazer rápido o fundo para não secar, para poder vir com acabamento. Então, gente, chega de correria. Agora é tranquilidade. Tá seco, melhor ainda, fica mais fácil para
fazer as sombras e luzes. Então não tenha esse medo de querer fazer rápido para não secar o fundo. O fundo tem que estar seco. Fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Olha lá, você aplica a tinta e a tinta te obedece. Ela fica onde você quer que ela fique. E se o fundo, por exemplo, aqui tivesse tudo úmido, molhado, o branco ia misturar na sombra e aí tudo o trabalho perdido, né? É muito mais complicado. Então fez o fundo, aguardou a secagem, faz a sombra, aguarda a secagem, depois vem com tranquilidade com as luzes. Você vai ver que é muito mais fácil do que sair correndo e tem que fazer tudo úmido e tem que iluminar e sombrear, né? E acaba ficando um trabalho não tão definido. Ó, passa, dá uma esfumaçadinha. Eu tô com o pincel número 4. Cortado e lixado. Ó, só na bordinha da pétala. Você vê como o branco chama atenção, né? Mas já nós vamos aplicar aqui o amarelo limão fluorescente, aí ela vai ficar bem mais bonita. Pronto, ó. Agora é só aguardar a secagem, que aliás é rapidíssimo, né? Porque quase tinta não coloquei muita tinta, é só um pouquinho de luz seca. Aí vou aproveitar, enquanto dá uma secadinha nessa, eu vou fazer essa daqui do mesmo jeito, ó. Luzes onde aplicamos o fundo amarelo, cuidado com as sombras, vem só na parte clara. Aí depois voltamos aqui com o amarelo limão fluorescente. Agora com o amarelo limão fluorescente, nós vamos iluminar. Olha como ele fica delicado, ó. Mas é uma opção, tá, gente? Vocês podem deixar só com a luz branca. Eu gosto de usar esses tons fluorescentes, eu acho que fica muito bonito. E não tem perigo, vai perder, vai passar por cima, não, ele é transparente, tá? Então, como já tá tudo sequinho, você só vem maquiando, uma leve maquiagem com o amarelo limão fluorescente ou amarelo limão fosco, tá? O que vocês acham? Preferem só com branco ou com o fluorescente por cima? Vocês decidem aí, o que vocês fizerem vai ficar bom, tenho certeza.
não deixa parada a tinta, ó. Você aplica, mas você dá uma esfumaçadinha. Olha a diferença, gente, do amarelo limão pro branco aqui, né? Eu prefiro com amarelo limão. Acho que a pétala fica mais natural. O botão, né? É só isso. Aí eu vou fazer os outros da mesma forma. As pétalas caídas lá embaixo na mesa também. E para finalizar esse projeto, eu vou colocar umas florzinhas aqui nesse verde pinheiro, aqui ó, nesses cantinhos, umas florzinhas, umas margaridinhas bem pequenininhas, branquinhas. Aí vai dar mais alegria no trabalho, né? Você pode dar duas demãos, passar duas demãos do amarelo fluorescente, tá? Só intercalando, sempre que vai passar uma demão, tem que intercalar a secagem. De repente você percebe que não ficou tão amarelinho, a luz não ficou tão boa, você volta e aplica mais amarelo limão fluorescente, tá bom? Essa daqui é exatamente igual a essa. Onde tem branco é onde eu vou colocar o amarelo limão fluorescente, tá? Essa daqui eu já fiz, ó, do mesmo jeitinho, todas com a mesma técnica. Aí terminando aqui esse botão, aí vamos fazer umas florzinhas. Pode, olha, a criatividade é que manda, gente. No acabamento, vocês podem colocar estêncil de folhas, umas folhas mais distantes, né? Florzinhas que eu vou fazer à mão mesmo, para vocês verem aí. Borboleta, sabe? O que vocês quiserem para finalizar o acabamento. Tá? Então eu vou terminar essa daqui e já voltamos aqui com as florzinhas brancas. Com o pincel número 2, nós vamos fazer uma gotinha aqui, ó, com a sombra vinho, porque foi a cor que nós usamos para sombrear o botão. Então a gota, qualquer tipo de gota, gente, é sempre a sombra por baixo. Ó, se desenha ela, dá uma esfumaçadinha, né, para aparecer bem. Deixa assim escurinha. Então, a gota, ela sempre tem o fundo da cor da sombra que você usou no projeto, né? Então, aqui nós vamos fazer a gotinha com a sombra de Siena Natural, que foi o que nós usamos aqui para sombra, né? No caso, gotinhas sobre as folhas, o fundo aqui, a sombra com verde pântano, né? Aí você vem, sombreia por baixo com verde pântano para depois puxar a luz. Sempre a cor do fundo da gota é a cor da sombra que você utilizou, tá bom? Aí depois com branco, só um pouquinho, gente, ó, quase que nada de tinta. Ainda vou tirar o excesso. Aí você vem
iluminando com branco. E a sujeirinha, ó, você puxa pra cima, pra ela ficar transparente. Então, ela vai ficar mais branquinha aqui na curva e a sujeirinha você traz aqui pra cima, tá? Como aqui a luz nós fizemos com vermelho fluorescente, então é interessante colocar a gota também com a mesma iluminação, com vermelho fluorescente. Aí você aguarda um pouquinho a secagem e maquia com vermelho fluorescente. Aí sobre o branco ela fica mais clara, ó. Aí você vem com o pincel zerinho, faz uma luzinha embaixo e uma bolinha em cima. Aí na gotinha ali da rosa, do botão amarelo, tá tudo molhado aqui, gente. As florzinhas brancas ainda não secaram. Então, você vem por baixo da gota, desenha bem pequenininha. O pincelzinho tem que ser pequeno também. Ó, sombreou. Limpa o pincel e vem com o branco acima do siena natural. Faz a curvinha e a sujeirinha você puxa. Ela tem que ficar assim, transparente, né? Então, se você colocar muito branco, vai ficar uma bola branca. E eu quero que ela fique assim, mais branquinha na curva aqui, ó. E aí a sujeirinha você puxa pra cima. Aí vem com zerinho e ilumina. Então você pode encher de gotinhas que dá uma sensação assim de frescor, né? E nas folhas também, você pode pôr em todas as folhas, sombreando por baixo, sempre com a cor da sombra. Então aqui no caso das folhas, se você quiser fazer em todas as folhas, sombreia com verde pântano e puxa a luz com branco, tá? Então procura fazer mais gotinhas para ficar bem bonito o trabalho. Já já eu mostro para vocês a finalização. Pronto, gente, trabalho finalizado. Não se esqueçam que dentro dessas florzinhas brancas eu coloquei uma bolinha, um miolinho amarelo ouro, tá? Fiz mais umas gotinhas, praticamente uma em cada flor, né? Olha só que lindo que ficou, combinando com o tom dos botões. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que você aí pinte bastante. E qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um beijo carinhoso para cada uma de vocês. Tchauzinho, até mais. Até o próximo vídeo. Beijo.